tier list dos melhores peptídeos e hormônios que a gente pode estar pensando em utilizar, focando na hipertrofia muscular, tá? Dessa vez. A outra tier list a gente falou sobre os melhores peptídeos para secar. Nessa vai ser focado em ganho de massa muscular bruta, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro nosso tier list. Solta o disclaimer, pau no gato. Bora pra aula, galera. Eu separei aqui, tá? Algumas abas, né? Ó. No caso, não seja burro, sem sentido, apesar de, bons, mas, melhor custo-benefício e inteligente, nível 1000, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre tudo isso e vamos entender que quando nós vamos fazer um ciclo, seja de hormônio, peptídeos para ganho de massa muscular, a gente tem que entender algumas questões de níveis, né? Então, qual que é o teu nível, cara? Se é um fisiculturista, aí esse vídeo eu acho que ele já não se aplica tanto a você. Eu jogo aqui mais para aquela galera recreativa que visa não ter tantos danos à saúde. Então a gente vai trazer um conteúdo mais focando na galera que faz uso recreativo para uma viagem, para ficar com shape legal. Nada muito absurdo aqui, beleza? Não é focado em um atleta isso aqui no caso. Então vamos lá, vamos começar. Vamos direto para a aula. Primeiramente, tá? Em relação ao nível inteligente, quando nós falamos de crescimento de massa muscular, nós precisamos ter no nosso corpo algum hormônio que nos traga benefícios de hipertrofia, tá? Então o hormônio, no caso a testosterona, é a base de um protocolo. Então não adianta você querer tomar um monte de peptídeo para crescer realmente, tá? Desenvolver massa muscular, se você não tiver uma testosterona. A testosterona ela é sinérgica com a maioria dos peptídeos que a gente tem e é super sinérgica para ganhar massa muscular, né, gente? Então vamos lá. Testosterona ela sempre vai entrar aqui nos protocolos, beleza? Outro que eu trouxe aqui, que entra no nível inteligente, vou explicar por quê, é o Masteron, seja o enantato ou o propionato de Masteron. Por quê? Usou testosterona, você vai ter ali um desequilíbriozinho de estradiol e o Masteron ele vai fazer esse equilíbrio. Então dá para usar ali na proporção de 1:1 ou 2:1, né? 2 de testo para 1 de Masteron. Fica uma proporção muito boa e você consegue manter bons níveis de estradiol, bons níveis de DHT também, para você ter aí drive mental, treinar na pegada, enfim, porque alguns peptídeos podem trazer uma certa letargia, tá? A gente vai falar mais logo menos sobre isso. Agora, vamos falar aqui, ó, do não seja burro, tá? Eu já vou matar essa abinha aqui pra gente ir pros outros que são mais interessantes. MK677. Bom, por que eu coloquei o MK677? Apesar dele causar ali pulsos de GH, o problema do MK677, ele é um fármaco, né? Um suplemento que ele vai ali aumentar bastante seus níveis de GH às vezes. E o que vai acontecer? Vai descompensar muito seus níveis de insulina. Quando a gente fala do MK677, a gente tá falando de um certo tipo de problema, porque ele não responde igual em todas as pessoas. Mesmo que você, se eu usar 10 mg de MK677 e você utilizar, a resposta no pulso de GH vai ser bem diferente. Então tem pessoas que relatam muita fome com o MK, muita sonolência durante o dia, o que acaba prejudicando aí a qualidade de vida da pessoa. E a gente não quer isso, né? Então, cara, pensando numa base maravilhosa de peptídeos que nós temos hoje, é burrice usar o MK677. Então não seja burro, tá? Esquece o MK. Agora nós temos aqui, esse aqui que eu trouxe, e coloco em não seja burro. Trembolona. Por quê? Porque eu tô falando com usuários, como eu falei, recreativo, que tá ali querendo ficar com shape legal, nada absurdo, nada atleta, tá? Então esquece trembolona, cara. Trembolona vai mexer muito com o seu psicológico, não vai ser legal. Não vai ser legal fazer o uso de trembolona. Se fosse pra atleta, beleza, tem fases que o atleta tem que usar, mas pra nós, meros mortais, é completamente desnecessário, não faz sentido, pra mim é uma grande burrice quem usa trembolona, porque, cara, deteriora a cabeça pra caramba isso aqui, não é interessante, sai fora disso aqui, tá bom? Agora, acho que aqui do não seja burro são esses dois que eu trouxe, tá? Deixa eu confirmar aqui só, eu acho que foi... Ah, tem mais um. Tem mais um, o SLUPP. SLUPP 332, esquece SLUPP, cara, porque SLUPP ele vai te pôr ali numa queima de calorias muito grande e você tá querendo ganhar massa muscular. Então, cara, você tem que comer bastante, já é difícil fazer isso. O SLUPP vai te, cara, promover um aumento ali do metabolismo, uma queima de caloria muito forte. O que vai acontecer? Pode ser que você não hipertrofie direito, entendeu? Pode ser que você não ganhe massa muscular da forma que você ganharia sem o SLUPP. Então, cara, burrice utilizar SLUPP focando aí ganho de massa muscular. Ah, mas não, e se eu quiser crescer e secar ao mesmo tempo? Cara, dá pra fazer isso desde que você não tenha um BF de gordo, né? Se você tá gordo, você
sabe se você tá gordo. Só você tirar a camiseta e se olhar no espelho. Se não tá marcando a linha do seu abdômen, você está gordo. Ponto final. Então, você não precisa fazer um trabalho para hipertrofia, para ganho de massa muscular. Você precisa secar. Aí é outra parada. Aí não entra aqui nesse vídeo. Então, esquece o Slu PP. Beleza? Agora, sem sentido, apesar de ser bom, né? SS31. Por quê? O SS31, ele é aquele carinha que vai fazer uma renovação mitocondrial. Só que quando nós temos hipertrofia muscular, nós já temos renovação mitocondrial. Vão vir mitocôndrias novas. Então não tem necessidade de utilizar um peptídeo para isso. O SS31, ele é mais focado ali em longevidade, qualidade de vida, reparo metabólico. Aqui entraria como sem sentido. Beleza? Mas, apesar de que é um baita peptídeo, tá? Outro que eu trouxe aqui sem sentido, apesar de ser ótimo, é o HGH Frag. Porque assim, no protocolo inteligente nível 1000, e até no melhor custo-benefício, você já vai ter ali peptídeos que vão aumentar seu GH. Então, cara, o HGH Frag é para quem quer secar. Tá bom? O HGH Frag é focado exclusivamente na lipólise e oxidação de gordura. Então não tem sentido você utilizar HGH Frag focando em hipertrofia muscular. Fechado? Esquece o HGH Frag, apesar dele ser excelente para quem quer secar. Aí eu trouxe aqui como trouxe aqui a outra parte, né, de bons mas. Vamos lá. Tesamorelin, ótimo peptídeo pensando em longevidade e qualidade de vida, porque ele não vai aumentar tanto os seus níveis de GH, você precisa fazer um uso mais prolongado. Então assim, para você ter uma real hipertrofia ali bem legal mesmo com ele, cara, demoraria bastante tempo e não seria uma hipertrofia tão legal, tá? Você não ficaria com uma estética de shape muito legal usando o Tesamorelin. É isso que eu quero dizer. É bom, mas não para isso aqui, fechado? Outro que eu trouxe aqui como bons mas, TB500 e BPC157. Apesar desses dois peptídeos não trabalharem diretamente na hipertrofia, eles podem ser um suporte naquelas pessoas que, por exemplo, precisam melhorar as articulações porque estão treinando pesado. Estão ali num treino intenso e pesado, comendo bastante para ter mais hipertrofia, precisa treinar pra caramba, começa a ter lesão. Pode ser que o BPC157 e o TB500 entrem. Então eles são bons, mas desnecessário para alguns, necessário para outros. Vai do teu bolso e caso você esteja com alguma microlesão ou não. Fechado? Outro que eu trouxe aqui, GHRP6, tá? Bom, mas tem melhor. Tá? O GHRP6 ele entraria ali mais em um protocolo para você ter aumentos do nível de GH, só que você é aquele cara que não consegue comer muito, porque ele vai aumentar os seus níveis de fome. Então pode ser bom para algumas pessoas, mas para a grande maioria, né? Para a maioria, grande maioria é foda. Para a maioria das pessoas não é tão usual. Beleza? Algumas pessoas se beneficiariam por conta da fome mesmo, mas eu acho desnecessário na maioria dos casos, porque quando você já tem aumento de GH, você já vai ter um pouquinho de fome a mais, beleza? Pensando aqui agora em melhor custo-benefício, tá? Vou colocar a Testo e o Masteron aqui pra gente acompanhar essa sequência e linha de raciocínio, tá? Depois eu mudo, mas de qualquer forma, a Testo e o Masteron entram aqui também, beleza? Porque, como eu falei, você precisa de testosterona pra ter sinergia, beleza? Com os peptídeos, e a gente vai entrar com o Ipamorelin aqui, tá bom? O Ipamorelin com CJC, beleza? No caso, ele é fantástico para ter um belo de um pulso de GH e IGF-1 e te trazer aí um ganho de massa muscular sólido, combinado, obviamente, com a Testo e o Masteron. Eu poderia parar por aqui, porém, quando a gente fala de aumentar os níveis de GH com o Ipamorelin ou qualquer outro propulsor de GH no nosso corpo fisiológico, você pode ter aí um desnível de glicemia, tá? Pode causar uma irregularidade na sua insulina e na sua glicemia. E aí a gente tem que pensar, cara, eu preciso corrigir isso. Tá? E muitas vezes a metformina não vai ser suficiente para corrigir. Aí você tem que pensar numa retatrutida. Retatrutida nesse caso aqui, tá? Para hipertrofia, ela entraria apenas para melhor controle glicêmico. Somente isso. E aí é uma dose de 1,5 mg por semana já são suficiente para isso. Você não vai usar a retatrutida para emagrecer. É isso que eu quero dizer. E por que eu escolhi a retatrutida e não a tirzepatida? Porque a retatrutida, ela inibe muito menos a fome, porque ela tem o glucagon. No caso, a tirzepatida só vai ter o GIP e o GLP-1 e vai acabar inibindo muito a sua fome. Não tem glucagon na tirzepatida, infelizmente você vai ficar ali sem fome nenhuma
nenhuma vai te bagunçar todo o seu protocolo. Então a retatrutida entraria nesse ponto aqui. Usando dose baixa, ela entra como um custo-benefício sim, beleza? Então aqui eu encerraria, tá? Encerraria o melhor custo-benefício, beleza? Agora vamos partir para o inteligente nível 1000, tá? E aqui eu tô falando assim, eu sei que tem pessoas com condições financeiras e condições financeiras, né? Mas eu tô pensando, cara, em hipertrofia bruta mesmo. Cara que quer ganhar volume muscular. Então a gente vai falar do que realmente funciona. Testosterona e masteron, para ter a sinergia, como eu sempre falei. GH, aí nós estamos falando do nosso queridinho GH puro mesmo. E aqui eu tô falando de 6 UI aí por dia, ou 6 UI dia sim, dia não, 6 UI 5 vezes na semana. Tô falando de uma dose muito boa de GH mesmo, beleza? IGF-1, LR3, tá? E aí entram 2 pontos, tá? Se você está sendo acompanhado, tem um profissional que entende de tudo, tal, a insulina pode entrar nesse caso aqui, porque quando você toma GH mesmo, GH puro, você vai realmente, cara, ficar hiperglicêmico. Aí você precisa corrigir a sua glicemia para você não desenvolver uma diabetes, por exemplo. Aí a insulina entraria nesse ponto aqui, mas para usar a insulina precisa, cara, ter um acompanhamento muito sério, tá? Porque a insulina pode te levar a... Não vou falar a palavra, mas você entendeu, tá? Pode te levar a 7 palmos aí. Então, muito cuidado com insulina, pelo amor de Deus, para quem pensa em utilizar. Mas a gente tem, em contrapartida, a retatrutida, né? Que ela também poderia entrar nesse caso aqui para fazer o suporte dos níveis de glicemia e melhora da sensibilidade insulínica naquelas doses baixas. Só que para isso você vai ter que testar, cara. Se você está usando o GH, você vai ter que testar com a retatrutida e ver quanto que a sua glicemia vai ficar para ver se ela está resolvendo ou não, tá? Porque pode ser que às vezes você tenha que tomar uma dose maior de retatrutida para resolver essa questão glicêmica e aí vai interferir na tua fome. Aí cabe que assim, não vai ficar um protocolo legal porque você não vai conseguir comer para desenvolver massa muscular, não teria sentido nenhum isso aqui, fechou? Então eu deixaria a retatrutida aqui, colocaria a insulina aqui. Se eu fosse fazer um protocolo realmente para ter ganho bruto de massa muscular, seria esse protocolo que eu faria. É isso, beleza? E aí assim, turma, entenda sempre que tudo que você vai usar tem que ter sinergia, tá? Então por isso que eu falei, testosterona, ela é sinérgica com a maioria dos peptídeos, com outros hormônios e precisa ter ela como base se você pensa em hipertrofiar, até para secar, cara, precisa dela também. Então a testo, ela é base de tudo. Os outros vai entrar assim, pensando, cara, no teu bolso, né? Aí seria ali o melhor custo-benefício ou o inteligente nível 1000, vai depender do teu bolso literalmente, mas esses 2 verdinhos aí funcionam magnificamente bem para você ganhar massa muscular mesmo, tá? Poderia falar de outros, até poderia, só que isso aí funciona lindamente. Não precisaria de mais nada do que isso. É a realidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve eu trago mais tier list aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aqui, né? Deixa o seu joinha, seu like sempre aí para ajudar o canal. Te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço, Denão Cardoso, Mundo Hormonal.